nós vamos falar eleições 2018 e com 55,13% dos votos, Jair Messias Bolsonaro é o 38º presidente da República Federativa do Brasil. E a pergunta é, e quais as implicações desta eleição para o nosso país? Então, é sobre esse assunto que nós vamos falar agora com o líder do GAP, Grupo de Ações Políticas. Eu quero falar aqui com o nosso querido Felipe Carlos Said. É Said, né? Said. Carlos Said. Carlos, beleza, cara? Prazer, Serginho. Deus te abençoe. Você tá bom? Tudo bem. Graças a Deus, é um prazer voltar aí para falar desse assunto, né? O prazer é todo nosso em recebê-lo conosco aqui no nosso programa, de recebê-lo aqui nesse dia tão especial, um dia, por exemplo, para a gente representa uma renovação de esperança. Você vê assim também, Carlos? Eu acho que a eleição, né, do Jair Bolsonaro, ela representa esse grito que estava entalado há muito tempo, né, na garganta aí de milhões de brasileiros. Né, um grito pelo novo, né, para romper por aquilo que já não estava dando mais certo, né, para um sistema corrupto. E Bolsonaro ele conseguiu, né, durante a campanha, agregar, né, no seu discurso, no seu comportamento, essa esperança para um tempo novo no Brasil, né, na nossa política. Então, eu creio que é sim um tempo de esperança para todos nós. E a gente vê esse grito sendo dado aí de uma forma tão contundente, de uma forma tão retumbante no Brasil inteiro, a respeito das formas como as câmaras foram remodeladas, o Senado, os governos do Estado também. Isso também é um cenário que mostrou até você acredita que um amadurecimento em termos de política do próprio brasileiro, já assim, disposto a resolver, disposto a reverter o que estava? Com certeza, Serginho. As eleições, não só presidenciais, mas as eleições para deputado federal, para senador, as eleições nos governos estaduais, nos deputados estaduais, elas demonstraram isso claramente, né? Um desejo muito grande dos brasileiros por uma mudança. Né? A taxa de renovação foi muito grande dentro da Câmara, né? Dentro do Senado, no governo, né? De Minas, a gente falar, né? de um partido, sim, a primeira vez que esse partido, né? Um partido novo, ele entra numa disputa. O primeiro executivo que eles alcançaram foi aqui, né? Exatamente. Romeu Zema, que foi eleito aqui em Minas Gerais, né? Ele foi o primeiro, é o único cargo executivo que eles conseguiram, o Partido Novo, que é o partido do Romeu Zema, que eles alcançaram no Brasil inteiro. Exatamente. E eu vejo assim, né, famílias que tradicionalmente sempre fizeram parte da política brasileira, nessas eleições tiveram uma surpresa, para eles muito desagradável. Mas o Brasil, né, o povo brasileiro sinalizou que chega, né, é tempo novo, é tempo de novas mentes, de um novo modelo de fazer política, né, tanto em Brasília quanto nos estados. E essa é a esperança, né, que todos nós temos aí para os próximos anos. Agora, Carlos, quando a gente fala assim, por exemplo, a gente sai de um governo de esquerda. Sim. Não sei se talvez extrema esquerda, mas um governo de esquerda, bem característico. E a gente migra de um governo de direita já para a extrema direita. O que isso representa, especialmente agora, nesse cenário que se desenhou com essas renovações, por exemplo, no Congresso Nacional, em termos de governabilidade, para o novo presidente do Brasil, aí agora, a partir de 1º de janeiro? É interessante que, pela primeira vez, né, desde a redemocratização, o Brasil ele vai ter um presidente de direita. Né? Nós sempre tivemos presidentes aí de centro-esquerda, de esquerda, e agora um presidente de direita. Mas é importante pontuar que o Congresso Nacional, os deputados e os senadores que foram eleitos, são perfis conservadores, em certo tempo coerentes com a visão, com o alinhamento político de Bolsonaro. Até porque, impulsionado por esse grito, o partido dele, que era um partido nanico, hoje, por exemplo, no Congresso, ele se torna a segunda maior bancada. Isso. Né? Isso ajuda, e até mesmo quando a gente fala ali talvez das 3 principais bancadas, ou mais fortes, mais atuantes, mais marcantes ali, né? Aquelas que estão sempre presentes, que é a bancada da Bíblia, que é a bancada evangélica,
dos pecuaristas, não é? E a chamada bancada da bala, não é? Que é ali que envolve segurança, os militares. Ele já conquistou o apoio dessas 3 bancadas, que são 3 blocos importantes. Isso, de fato, o ajuda ou ainda há que se construir mais em termos até para conversar com a maior bancada que tem partidária, que é de esquerda, ainda que é do Partido dos Trabalhadores? Que é do PT. Naturalmente, o Jair Bolsonaro vai ter que construir esse diálogo, né? Em política é muito importante ter essa relação, né? Conversar com os apoiadores dele, com os partidos que já sinalizaram apoio. Mas é importante entender que essa construção ela não vai ter grandes dificuldades. Por exemplo, se o Fernando Haddad fosse eleito, ele teria uma dificuldade maior pelo perfil do Congresso. Então, vai ter uma facilidade maior nessa relação. E algo muito interessante, Serginho, que é preciso destacar, o candidato, né, o não mais candidato, o presidente eleito Jair Bolsonaro, ele sempre falou que essa construção para a governabilidade não vai ser na base do troca de favores, né? Eu vou agora favorecer vários partidos que me apoiaram. Não, vai ser uma construção diferente, uma construção transparente. E ele tem respaldo popular e tem o Congresso, né, hoje esses parlamentares que foram eleitos, que já sinalizaram positivamente para esse novo modelo de pensar, de fazer política, né? Jair Bolsonaro ele não está mais comprometido em preencher milhares de cargos, né, porque pessoas apoiaram ele numa candidatura. Não, ele vai poder construir... Até porque não teve milhares de pessoas apoiando ele numa candidatura. E ele tem essa liberdade para construir, né, uma equipe, construir, né, a ocupação dos cargos públicos de forma independente. Isso é muito bom. Considerando ali aquele que já basicamente né, já foi designado ali como seu ministro da Fazenda, o Paulo Guedes, ele já tem esse perfil mais liberal, de um capitalista liberal. Você acha que vai casar bem com essa forma de governo que está sendo proposta pelo Bolsonaro? Eu acho que vai ser um casamento interessante, né? O Paulo Guedes ele já sinalizou alguns, né? Ontem ele deu algumas entrevistas e ele sinalizou alguns pontos, né? E um dos pontos foi a reforma da Previdência. Ele falou assim, nós precisamos da reforma da Previdência, inclusive até o presidente Michel Temer já também sinalizou, né, um diálogo em termos de aprovação de uma reforma agora nesse ano, ou vamos ver talvez no início do ano que vem, que é uma reforma fundamental. A pergunta é que tipo de reforma nós vamos fazer? É uma reforma que precisa de cortar privilégios. E uma reforma como essa, por exemplo, até seria assim, a gente tem que tocar nisso, uma reforma, por exemplo, previdenciária, uma das classes que mais seria talvez atingida, que teria que ter um cuidado muito grande, é a própria classe dos militares. Exatamente. Merecem sim todo o cuidado, mas tem que ser trabalhado isso também, né, Carlos? São muitos privilégios. Se a gente for fazer uma análise assim, do que traz esse déficit imenso para a Previdência, são cargos assim, que têm aposentadorias muito grandes, né? E esses privilégios precisam ser cortados. Então, o Paulo Guedes sinalizou essa importância de fazer a reforma da Previdência. Ele falou também sobre os juros, né? Os juros que o Brasil paga da dívida pública, que são imensos. Então, é preciso renegociar, é preciso discutir esses juros também. É a mesma coisa a gente, né, trazendo para o lado pessoal, você ficar vivendo aí de cheque especial, ficar pagando juros de cheque especial, sem que você poderia renegociar essa dívida e empregar o dinheiro em outras coisas. E o terceiro ponto que o Paulo Guedes ele indicou, que é o corte de gastos, né, dentro do governo. No governo Temer já foram cortados aí de 39 para 29 ministérios e existia, né, um apontamento para a redução de 29 para 15 ministérios. Mas hoje alguns analistas já veem que pode ser em torno de 19, mas será um corte de pelo menos 10 ministérios, que já é um corte bem significativo. Significativo. Porque eu acho que enxugar esse tipo de gastos agora é importante, não é? Até mesmo porque isso é base de proposta dele em todo esse tempo que ele vem trabalhando aí na sua campanha. Exatamente. Agora eu te pergunto, Carlos, sobre essa condição, por exemplo, essa ideia, por exemplo, do contexto social brasileiro, porque a gente vê algo que foi sempre estabelecido e faz parte até do contexto marxista, que é esse estabelecimento assim, desses confrontos das classes, não é? A gente vê aí, isso foi colocado e já vem sendo muito bem, infelizmente, né, bem sedimentado isso aí no Brasil, esse confronto nós e eles, mortadela, coxinha, enfim. Você entende que talvez pelos os últimos discursos até do presidente eleito Jair Bolsonaro,
que ele já fez discursos mais amenos, um tom abaixo, já mais conciliador. Você vê que para esse sentido de uma coalizão nacional, o caminho é esse, está certo, vai por aí, ele deve conseguir isso? É preciso esse discurso, e foi bem interessante. Ontem ele fez 3 discursos, e no primeiro discurso, né, na mesa que ele estava falando, ele tinha alguns livros ali que eu gosto de destacar. O primeiro foi a Bíblia, que ele mostrou que vai ser o fundamento ali daquilo que ele pensa, daquilo que ele acredita. Ele mostrou a Constituição Federal, mostrando o respeito ali à Constituição, né, todo o compromisso democrático que ele fez. E ele mostrou um livro de Winston Churchill, que foi um estadista inglês que viveu num momento de crise, né, um país dividido, e ele conseguiu unificar, né, esse país, liderou, né, a Inglaterra ali no momento de guerra, mas também teve avanços, né, em questões trabalhistas, em tantas áreas que Churchill enfrentou. Então eu vejo que essa é a tônica. Bolsonaro, ele sabe que o país, né, ainda mais agora um discurso inflamado da esquerda, falando que agora é tempo de resistência. Né? Até eu acho, assim, me permita aqui entrar, mas só para fazer esse comentário, eu acho que assim, é de uma infelicidade incrível, sabe? A própria postura da esquerda no sentido, olha, somos esquerda, já somos oposição naturalmente. Sim. Agora, chegar e dizer, por exemplo, vem o Guilherme Boulos com vídeos na internet, o próprio pronunciamento do Haddad, eu acho que isso inflama quando a gente precisaria mais dessa serenidade, né? E essa serenidade, ela tem que vir... Isso não contribui muito, né? De forma alguma. Ela tem que vir tanto do presidente eleito Bolsonaro quanto da oposição. Isso é a democracia que tanto a esquerda bateu nessa tecla, né, ao taxar, né, o presidente eleito fascista e tal, mas é preciso de uma oposição responsável. Né? A oposição, é importante que as pessoas entendam, ela é importante em qualquer contexto, é importante ter oposição. Sim, o contraditório é o que nos faz crescer. Exatamente, né? Mas desde que seja responsável. Então, quando é falado, por exemplo, é tempo de resistência, que tipo de resistência? Né? Como o Guilherme Boulos falou, nós vamos para as ruas e nas entrelinhas falando que o tempo de Bolsonaro não vai ser muito longo, não vai ser muito extenso. Então, nas entrelinhas, naquilo que as grandes lideranças de esquerda estão falando, é preciso de ter um equilíbrio maior. Né? É tempo de unificar o país, né? É tempo de entender que o governo Bolsonaro não é para os 57 milhões que votaram nele, mas para todos os brasileiros. Assim 200, como... mais de 200 Exatamente. milhões. Né? Assim, quando o Lula, quando Dilma foram eleitos, eram presidentes de todos. Claro. Né? Então, é preciso esse entendimento, essa compreensão. Agora, Carlos, nós vamos dar uma olhadinha aí no parte do pronunciamento que Jair Bolsonaro fez na sua live, né, no Facebook de ontem. Então, peço a produção para colocar, por gentileza, na tela. Temos que nos acostumar a conviver com a verdade. Não existe outro caminho se quisermos realmente a paz e a prosperidade. A verdade tem que começar a valer dentro dos ares, até o ponto mais alto, que é a presidência da República. O povo, mais que o dever, tem o direito de saber o que acontece no seu país. Graças a Deus, essa verdade o povo entendeu perfeitamente. Alguém sem um grande partido, sem fundo partidário, com a grande parte da grande mídia o tempo todo criticando, colocando-me numa situação, muitas vezes, próximo a uma situação vexatória. Aquilo que falava a meu respeito, e passou a acreditar na gente, e passou a ser, sim, integrante de um grande exército, que sabia para onde o Brasil estava marchando e clamava por mudanças. É isso aí, parte do pronunciamento dele. E algo que eu coloco aqui para você, Carlos, para a gente estar pensando nesse cenário, dentro do contexto que é uma das propostas até mais contundentes ali da campanha do Bolsonaro, é a questão da segurança. Também o general Heleno, já também basicamente confirmado, né, como ministro da Defesa e tudo. Você acha que também hoje, até com o apoio dos militares, das polícias, você acha que esse plano de governo na base de segurança, que é o que todos clamam, a vitória dele, por exemplo, no Rio de Janeiro, foi uma vitória assim, expressiva, não é?
eu acho que você entende que ele conseguirá êxito aí nessa temática de segurança? Com certeza. Eu vejo assim, essa é uma das bandeiras, né, mais fortes da campanha de Bolsonaro, junto com a questão do combate à corrupção, geração de empregos também. Mas a questão da segurança é algo assim que não tinha como fugir. Hoje no Brasil são cerca de 63 mil assassinatos no ano. Para as pessoas de casa entenderem, Serginho, isso equivale ao somatório de mais de 150 países no mundo. Né? Se você considerar o assassinato em 150 países do mundo, é o que tem hoje no Brasil. Isso é como se fosse o estádio do Mineirão completamente lotado. Então, é sim preciso fortalecer as forças de segurança no Brasil, discutir algumas questões como a questão da redução da maioridade penal, algumas questões penais, de regressão de pena, alguns privilégios, né? Natal, tem um indulto de Natal e algumas coisas que você, como um preso, né? Que você está pagando por aquilo que você fez, é preciso que seja endurecido, porque o crime não pode compensar. E a grande mensagem de Bolsonaro é essa: se você quer cometer um crime, você vai ter que pagar por isso. Então, não compensa você cometer crime no Brasil, né? E a Bíblia fala muito disso, sobre a questão da impunidade. Quando um país, né, ele não cumpre as leis ou deixa as coisas muito soltas, né, você vai privilegiar, sim, né, a impunidade, você vai privilegiar, sim, a desordem. E Bolsonaro batendo muito nessa tecla, né, e com o respaldo também de um parlamento, como você falou no início, né, ligado às questões militares, às questões de segurança, vai conseguir sim êxito nesse campo. É o que todos nós esperamos. E essa mudança veio especialmente porque algo que não acontece, né, pelo menos desde 2002, é que ele venceu em 4 estados que eram historicamente redutos ali de votação da esquerda, né, do PT. Amapá, Minas Gerais, Amazonas e até mesmo o Rio de Janeiro, que eu citei aqui, né? Sim. Então, a gente pensa nesse contexto, aí você vê algumas imagens, até o senador que não foi reeleito, Magno Malta, né, que foi o coordenador de campanha Bolsonaro ali, tendo esse privilégio de orar por ele em rede nacional. Nós todos vimos aí, né, isso foi mostrado para todo mundo ali que começou. Então, isso... vamos entender que começou bem, né? É interessante, né, Serginho? Eu ouvi alguns comentários, né, algumas críticas em relação a esse momento de oração. Mas falando que o Estado brasileiro é laico, realmente o Estado é laico, ele tem que preservar, né, toda a liberdade religiosa. Mas o Estado é laico, mas não é ateu, né? Exatamente. E foi uma manifestação ali do candidato, né, aquilo que guiou ele em todo o tempo na campanha, né, e falando, né, de conhecereis a verdade vos libertará. Foi uma manifestação dele e da equipe ali, né, como uma gratidão, como a Carol falou no início, e como um reconhecimento de que Deus realmente está acima de todas as coisas. Então foi um momento maravilhoso e nós temos só que agradecer a Deus e ter a esperança, né, de que um tempo novo vem na política brasileira. Nós cremos nisso e queremos aqui, Carlos, te agradecer pela presença. Carlos Said, que é líder do Grupo de Ações Políticas, o GAP, né, um grupo que tem gerado aí esse nível de bate-papo, de conhecimento, de aprendizado na palavra, de discussão da política aí, até mesmo dentro e fora das igrejas aí. Então, está aqui hoje, veio nos falar a respeito dessas perspectivas e da expectativa para o próximo mandato presidencial aí, começa dia 1º de janeiro, com o presidente eleito Jair Bolsonaro. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.